Alô, Dona Maria, muito boa tarde, semana da Páscoa, da Ressurreição, para a gente refletir e roda a vinheta que o programa de hoje a gente vai falar sobre humildade e orgulho. Bom, eu estou me baseando na Bíblia para fazer o programa de hoje também, nesta quarta-feira abençoada. Hoje nós não teremos o episódio da Magna Moraes, mas não nessa semana e na próxima, na outra, ela volta junto conosco para a gente poder gravar os episódios de cura interior, tá bem? Gostaria de informar vocês também que semana que vem os programas serão diferentes. A gente vai fazer um episódio diferente no canal, aqui no nosso programa, uma forma para vocês poderem nos acompanhar, uma surpresa especial, um quadro especial para a gente comemorar aí os 4 meses de programa, tá bom? Vai ser bem legal, tenho certeza que vocês vão amar. Mas vamos falar sobre humildade e orgulho. E eu peguei, é claro, a Bíblia, que é a fonte de sabedoria para a gente poder se inspirar. Então, se você quiser me acompanhar, pega aí a sua Bíblia. A minha Bíblia ela é católica, mas todas você vai conseguir acompanhar. Tá um pouco grifada, né? Imagina se não tivesse. Mas é lá em Eclesiástico, capítulo 3. Eclesiástico é um livro que eu gosto muito, porque ele nos ensina como viver. Assim, de mão beijada, é um livro de muita sabedoria, assim como os provérbios, que traz exatamente o passo a passo para a gente poder seguir, guiado por Deus. E aí, lá no versículo 17 do capítulo 3 de Eclesiástico, fala sobre humildade e orgulho. Vamos lá? Meu filho, é Deus que fala conosco em Eclesiástico, tá bom? Meu filho, Deus está te chamando agora, hein? Seja humilde em tudo que você fizer. Só essa frase daria um programa inteiro, mas eu vou ler esse trecho com vocês. Só que seja humilde em tudo que você quiser. Você conhece uma pessoa que é orgulhosa? O contrário de ser humilde é ser orgulhoso, ou seja, aquela pessoa que se vangloria por tudo que ela faz, ou às vezes até porque ela não faz, só que ela sabe fazer, ou um dia ela vai fazer e ela se orgulha por aquilo. Não é errado a gente se orgulhar das nossas qualidades. A gente não precisa ficar se achando tolos e mesquinhos, que não sabe fazer nada e ficar se diminuindo. Ser humilde não é você se humilhar, se diminuir ao ponto de você se humilhar e fingir que você não sabe fazer nada. Você tem qualidades e você tem que reconhecer suas qualidades. Mas ser humilde é você não ficar se pagando, aqui vai falar mais sobre isso, você ficar se pagando e se vangloriando sobre aquilo que você é e que você tem, que foi lhe dado por Deus. Ser humilde é reconhecer que se você tem uma boa dicção de fala e você consegue falar bem em público, é um dom que Deus te deu. É você reconhecer que tudo aquilo que você tem, que você é e que você faz, é porque você tem a graça divina de ter aquilo. E não porque você é o grande, maravilhoso, que é sempre o centro das atenções, sempre o melhor vendedor, sempre o melhor comediante, sempre o melhor político, sempre a melhor mãe, você se reconhecer sempre como o melhor de tudo, acima de todos da sua família, todos os seus amigos, você se reconhecer como o melhor da face da terra, mas não reconhecer que o que você tem de melhor é porque vem do alto e vem de Deus. Quando alguém nos elogiar, nós temos que aceitar o elogio com alegria, porque nós somos bons em alguma coisa, mas entender que tudo aquilo que somos e temos é porque Deus permitiu com que fôssemos e tivéssemos. E aí continua assim: e assim você será amado por aqueles que são aceitos por Deus. Porque ninguém suporta uma pessoa orgulhosa e narcisista. Não seja uma pessoa narcisista. O que é uma pessoa narcisista? Tem uma história de um homem que se chama Narciso.
O mito de Narciso, ele é uma das histórias mais famosas da mitologia grega. Essa história, ela conta que o Narciso, ele se achava tão belo e ele era tão vaidoso que depois ele desprezava inúmeras mulheres que gostavam dele, as mulheres chegavam nele e ele falava assim: eu não quero saber de você, eu sou muito mais bonito do que você, eu sou muito mais belo do que você. Ele tinha essa vaidade, ele se achava mais lindo do que todas as mulheres e ninguém era suficiente para ele. E um dia ele estava andando na beira de um riacho e ele viu o seu reflexo. E ele era tão vaidoso e ele era tão orgulhoso que ele se apaixonou pelo seu próprio reflexo. E ele ficou ali se olhando tanto tempo, mas tanto tempo, por dias, que ele morreu de fome e sede à beira da fonte. Ou seja, não seja uma pessoa narcisista. Essa é uma historinha que a gente conta para falar das pessoas que são narcisistas, né? As pessoas que são narcisistas são pessoas que olham tanto para si, que se consideram tão melhor que as outras pessoas, que elas acabam se esquecendo de que elas não são tudo isso. E elas acabam sendo superior às outras, no coração delas, mas elas não são. E ninguém gosta de uma pessoa que fica se vangloriando e se achando o tempo inteiro. Por isso que a Bíblia fala, se você for humilde, as pessoas vão amar você. Mas se você não for, vai acontecer o contrário. E aí continua, quanto mais importante você ficar, mais humilde você deve ser. Quando você fica famoso na internet, quando você é um médico renomado, quando você é um político importante, você vai ficar famoso. Você vai ficar importante aos olhos das pessoas. E as pessoas vão te elogiar, elas vão colocar você lá no pódio. E você vai receber muitas vangloriedades das pessoas. Elas vão ficar ali te bajulando. Mas quanto mais importante você ficar, mais humilde você deve ser. Pois o poder do Senhor é muito grande. A Bíblia fala aqui, ó, pois o poder do Senhor é muito grande, mas são os humildes que dão glória a Ele. Então você é uma pessoa importante, você é um vereador, você é um político. Dê essa glória ao Senhor. Dê essa glória a Deus. Porque Ele que deu a graça de você estar no poder político para você fazer bem para a sociedade e não para vangloriar o seu nome. E continua, não procure entender assuntos que são difíceis demais para você. Tem pessoas que querem ser o sabe tudo, sabe chão. Sabe essas pessoas que elas sabem um pouco sobre tudo? Se você está falando para ela que você está com alguma dor, ela sabe um chá que vai poder te curar. Se você está falando para ela que você está com um problema financeiro, ela sabe uma forma de você ganhar dinheiro. Se você está falando para ela que você não sabe onde ir em tal lugar, ela nunca foi, mas ela sabe te explicar onde que é esse lugar. Tem pessoas que têm essa característica de ser o sabichão, sabe tudo. E no fim das contas não sabe nada. Então não queira saber aquilo que é demais para você. Não seja esse tipo de pessoa. Não procure compreender coisas que a sua inteligência não pode alcançar. O humano é um ser curioso. Eu falo isso porque eu sou cientista, né? Eu estou quase terminando minha graduação para ser bióloga, cientista, e nós sempre queremos saber mais. Queremos saber a vida nos outros planetas, queremos saber de onde viemos, para onde vamos. A gente sempre quer saber, mas nem tudo a inteligência humana pode alcançar. E a Bíblia nos fala, medite naquilo que lhe foi dado por Deus. Deus já nos deu o que é para a gente saber aqui na Bíblia, através das histórias que já aconteceram e das palavras que Ele já nos passou. E nós temos que meditar sobre essas palavras que Ele nos deu. Você não precisa conhecer coisas misteriosas, porque o mistério suficiente para vivermos a nossa vida já está aqui. Não se meta em assuntos com os quais você não tem nada a ver. Não se meta na vida dos outros, não se meta em questões políticas se você nem trabalha na política. Claro, você pode dar o seu voto como cidadão, eleger um presidente, um governador, um prefeito coerente, que vai fazer coisas coerentes, mas além disso, não se meta em situações
em que você não sabe o que fazer. A mente humana por si não é capaz de compreender o que Deus já mostrou ao seu povo. A gente falou no episódio de segunda-feira sobre a falta de fé. Muitas vezes nós temos dificuldades de acreditar, mesmo que Deus tenha feito coisas tão maravilhosas. Por quê? A mente humana não é capaz de compreender as coisas extraordinárias que Deus faz, porque nós temos faltas de crenças, nós temos falta de fé. E continua, muitas pessoas se têm enganado com as suas próprias ideias e opiniões erradas têm atrapalhado os seus pensamentos. Às vezes as pessoas até leem a Bíblia, mas elas têm a sua interpretação própria que não tem nada a ver com o que está escrito e elas se enganam e se confundem com suas próprias ideias. Elas têm uma mentalidade humana sobre o que está escrito aqui, ou sobre as coisas que estão acontecendo ao redor do mundo. Elas têm uma crença humana sobre o Covid, elas têm uma crença humana sobre as tragédias, sobre as coisas que acontecem, e depositam suas ideias humanas naquilo que não tem nada a ver, não pedem a luz do Espírito Santo para governar os seus pensamentos e se confundem. E o pior, passam isso adiante. Quantos pastores, ou até mesmo padres, pregam coisas totalmente incoerentes que não tem nada a ver com o que está escrito na Bíblia e nada a ver com o que Deus quer nos falar? Acontece muito, porque às vezes nós, como somos humanos, não conseguimos compreender o que vem do alto e temos a nossa própria interpretação sobre os fatos. Mas a Bíblia fala que quem é teimoso acaba mal. Quem gosta de arriscar a vida acabará perdendo-a. Quantas pessoas, que vão aí nesses esportes super radicais, arriscam a vida? Quantos jovens vão no narguile? Quantas pessoas vão no cigarro e vão arriscando a vida, porque é teimoso e vai o quê? Acabar perdendo, acabar morrendo, porque vai na teimosia. Quantas pessoas têm diabetes e come doce como se não houvesse o amanhã? Por quê? É teimoso e aí acaba perdendo a vida. Não toma vacina, pega uma doença e perde a vida. Tem colesterol, tem problemas de hipertensão, come sal em excesso, gordura em excesso, é teimoso e acaba perdendo a vida. Quem é teimoso acaba mal. A Bíblia está falando, versículo 26, capítulo 3 de Eclesiásticos. Quem é teimoso acaba mal. E ponto. Quem gosta de arriscar, ou seja, você tem diabetes, você vai ficar comendo doce. Você tem colesterol, você vai ficar comendo gordura. Você é hipertenso, você vai comer excesso de sal. Você vai ficar fumando. Vai acabar mal. A vida acabará perdendo-a. Você vai perder a vida, você vai morrer porque você é teimoso. A desgraça dos orgulhosos não tem remédio. As pessoas que são orgulhosas, elas não ligam para mais nenhuma opinião, nem da Bíblia, nem de Deus e nem do próximo que tenta convencer ele de que ele está errado e que ele precisa melhorar aquele pensamento, Todos nós somos teimosos em alguma coisa. Eu sou teimosa, você também. Não adianta falar que não, porque todo mundo é teimoso em algum aspecto. Mas a desgraça cai sobre os orgulhosos. Todo mundo que é orgulhoso em alguma coisa, pensa aí, no que você é orgulhoso? No seu relacionamento? Com o seu pai, com a sua mãe? Com a sua alimentação? Você é orgulhoso em alguma coisa, Pois nessa coisa que você foi orgulhoso e não conseguiu ser humilde para admitir o que é certo na sua vida, você acabou recebendo desgraça. Então, não tem remédio para isso. Uma vez acontecido, aí você vai ter que sofrer as consequências, porque o mal está enraizado firmemente em você. E só quando você tiver humildade que você vai tirar essa desgraça de cima de você. Quem é inteligente, medita nos provérbios. O maior prazer do sábio é ver uma pessoa que quer aprender. Então, se você quer ser uma pessoa de sabedoria, queira aprender e ter humildade para poder seguir a sua vida. Humildade e orgulho. Seja uma pessoa humilde, evite as desgraças na sua vida, porque retire dela a teimosia. Não se vanglorie
como se você fosse a pessoa mais sábia do mundo. Não seja uma pessoa narcisista, uma pessoa que é o sabichão. Independente se você tem 80 anos ou se você tem 35. A gente nunca sabe tudo sobre a vida. A gente sempre pode aprender mais. Independente da idade, independente se você é macaco velho, independente das experiências, tá bom? Então, acolha a sabedoria de Deus. E se Ele disse algo na sua vida que você tem que mudar, vai lá e muda. Não teima com Deus, que Deus que sabe todas as coisas, não é você. Muito obrigada pelo programa de hoje. Até o programa de amanhã, quinta-feira abençoada, um episódio também super especial. Um abraço, tchau, tchau.